Gabriela Marques e estou aqui para trazer a segunda parte do livro Os Porquês da Matemática. Eu fiz o PDF aqui para nós podermos acompanhar e vamos lá. Capítulo 2. Operações com os números naturais. Introdução. Estuda-se as 4 operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação, divisão com esses números, né? Os números naturais, que é de 1 ao infinito. E dentro dessas operações temos, né, a subtração, adição, multiplicação, divisão. E eu trouxe cada um separadamente para a gente poder entender e poder analisar cada uma a diferença também, né? Consideramos as ideias de adição, que é juntar ou acrescentar a uma quantidade que já existe. Então, aí eu coloquei o exemplo, juntar 20 com 15, que nós efetuamos 20 mais 15 e obtém 35. Acrescentar 20 com 15 para efetuar 20 mais 15 e assim também obtém 35. Então, são 2 formas que temos para poder expressar a adição e assim fica mais fácil também de entender, né? Às vezes a gente pensa, vou fazer 20 mais 15, mas talvez para alguém entender não vai ficar muito prático por ali, né? Então, eu falo assim, vou juntar o 20 com 15 unidades. Então, aí eu obtenho 35. Então, aí, dentro também da adição, temos as propriedades, que eu tenho 4 propriedades para representar também a adição. Temos a propriedade de fechamento, a comutativa, o elemento neutro e associativo. A propriedade de fechamento é dita como quaisquer números A e B, temos que A mais B é um número natural. A comutativa, quaisquer números A e B, temos que A mais B é igual a B mais A. C, elemento neutro. O número 0 é o elemento neutro da adição, ou seja, para qualquer número natural A, temos que A mais 0 é igual a 0 mais A. A associativa. Para quaisquer números naturais A, B e C, temos que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Então, a de fechamento, a gente vê que é um número qualquer A e um número qualquer B, que ao somá-los se resulta no número natural. A comutativa, a gente vê que é A mais B, que é a mesma coisa que B mais A. Ou seja, se eu mudar eles de posição, não vai diferenciar e nem alterar o seu valor. O elemento neutro, que é o 0. Então, se eu pegar o número natural A e somá-lo a um número 0, eu ainda obtenho esse número A, porque não vai fazer diferença. Associativa. Segue um pouco a mesma linha do comutativa, né? Mas não vai fazer diferença também. Se eu pegar o A mais o B e somá-lo a C, eu ainda obtenho o mesmo resultado que se fosse A mais B mais C. A subtração. Consideramos as ideias de subtração, que é tirar, completar ou comparar uma quantidade já existente. Aí eu coloquei 3 exemplos para cada uma. Sobre tirar. Quando eu falo vou tirar, significa que estou efetuando uma subtração. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Tirar 196 de 200 significa que estou fazendo 200 menos 196, que aí eu obtenho o número 4. Sobre completar. Eu quero completar, significa assim, quanto falta para me completar
em 196 para me chegar em 200. É a mesma coisa que fosse efetuar 200 menos 196, que eu obtenho 4. Então, ou seja, faltam 4 unidades para mim completar em 196 para eu obter 200. Então, faltam 4 unidades. Comparar. 200 tem quanto a mais de 196? Né? Então, eu estou fazendo uma comparação. Quanto mais em 200 eu tenho a mais que 196? Quanto eu tenho a mais do que 196, né? Então, para mim também saber a resposta, eu tenho que efetuar 200 menos 196. Aí temos aqui uma observação. Que ao efetuar essas operações, né, adição e subtração, eu tenho que a conclusão de que elas são inversas. Então, podemos utilizá-las como prova real. Agora vamos para a multiplicação. Consideramos a ideia da multiplicação como adição repetida, configuração retangular e possibilidades e proporcionalidade. Então, temos 4 jeitos e modos de falar o que é uma multiplicação. Sobre a multiplicação na questão de adição repetida, eu tenho que 4 vezes 2 é a mesma coisa que se eu somar 4 vezes o número 2. Então, 4 vezes 2 nós sabemos que é 8. Mas, se caso eu não soubesse, né, 4 vezes 2, eu poderia somar 4 vezes o número 2. Então, temos 2 mais 2 mais 2 mais 2. Eu tenho 8, que é a mesma coisa de 4 vezes 2. Então, podemos ter essa ideia também, né, de soma. Configuração retangular é o formato de linhas e colunas, ou seja, 4 linhas com 2 colunas, efetuando 4 vezes 2 é igual a 8. Ou seja, eu posso ter 4 linhas e 4 colunas. Se eu contá-las, eu vou ter 8. Possibilidade. Saber quantas combinações diferentes podem ser feitas né? Quantas combinações diferentes eu posso fazer? Então, eu tenho 4 camisas, né? Tenho azul, vermelha, roxo e branco. E tenho 2 calças, preta e branco. Quantas combinações diferentes eu posso fazer? Então, se eu multiplicá-las, né? 4 vezes 2, eu obtenho 8 combinações diferentes. A questão da proporcionalidade. Quando uma quantidade cresce proporcionalmente à outra, ou seja, 4 vezes 2, mostra que se uma quantidade dobra, a outra também dobra. Né? Aí eu coloquei o exemplo. Se 4 lápis custam R$4, 2 lápis vão custar a metade. E assim, sempre mantém a proporcionalidade. Então, se eu aumento de um lado, né, eu aumento do outro também. Se eu diminuo de um lado, eu diminuo do outro também. Sempre vai manter uma proporção. Aí temos aí 5 propriedades para a multiplicação, que é a do fechamento, comutativa, elemento neutro, associativa e distribuição. Fechamento. Quaisquer números A e B, temos que A vezes B é um número natural, né? Então, temos a mesma ideia aí de soma, né? De adição. Se eu tenho um número natural qualquer, né? Se eu tenho um número A qualquer e um número B qualquer, se eu multiplicá-los, eu obtenho um número natural. Comutativa. Quaisquer números naturais A e B, temos que A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, a ordem dos fatores não alteram o produto, né? Então, posso ter qualquer um aqui que vai obter a mesma coisa. Elemento neutro. O número 1 é um elemento neutro da adição, ou seja, para qualquer número natural A, temos que A vezes 1
é a mesma coisa que 1 vezes A, que é igual a A. Aqui já mudou, né? Já não é o zero. Porque se eu multiplicar qualquer coisa por zero, a resposta que eu tenho é zero. Então, o número natural aqui é 1, né? Porque 1 vezes aquele número natural é um número natural. Associativo. Para quaisquer números naturais A, B e C, temos que A vezes B vezes C é a mesma coisa que A vezes B vezes C. Então, é a mesma ideia também da adição. A distribuição. Agora, esse aqui muda um pouquinho, né? Aí, vamos ver aqui direitinho. Temos que, para quaisquer números naturais A, B e C, A vezes B mais C é igual a B vezes A, né? Eu mudei a ordem aqui, mais A vezes C. Então, aqui a gente vê a ideia da distribuição, né? Eu pego A, multiplico por cada elemento, mas como é uma soma, eu ainda mantenho o sinal. Ficar bem atento aqui nessa questão. A divisão. Consideramos a ideia de divisão repetir igualdade ou agrupar uma quantidade. Então, aqui temos duas ideias de divisão. Repartir igualmente. Quando a divisão é repartida igualmente para qualquer coisa, né? Então, se eu tenho 24 balas, né? Vou repartir para 3 pessoas, eu vou efetuar 24 dividido por 3 e assim obtenho 8. Agrupar. Quando uma quantidade cabe em outra, ou seja, quantos grupos podemos formar dentro de 24? Então, eu tenho aquela ideia, né? Eu vou dividir uma turma de 24 pessoas. Quantos grupos eu posso formar, né? Eu vou dividir 24 por 3, e cada grupo tem que ter 3 pessoas. Então, eu vou dividir 24 por 3 e obtenho 8 grupos, né? Temos essa ideia. Aí temos a observação aqui. Quando eu tenho aqui a multiplicação e divisão, eu tenho a ideia de que elas são operações inversas. Ou seja, utilizando elas, eu posso obter a prova real uma da outra, né? Quando eu tenho a multiplicação, eu uso a divisão para ter a prova real. Quando eu tenho divisão, eu uso a multiplicação para ver se realmente a conta está certa. E aí eu trouxe uma tabelinha aqui para a gente poder analisar. Que quando eu tenho a soma e a subtração, eu tenho 50 mais 10, 60. 60 menos 10, 50. Então, isso seria a prova real de uma operação. E a multiplicação e divisão. Quando eu multiplico 10, eu tenho 100, né? 10 vezes 10, 100. Quando eu divido por 10, eu obtenho 10 também. Então, tá aqui a tabelinha para vocês poderem ver. No PDF, vocês vão ver que tá ao contrário. É porque eu só observei isso depois que eu já tinha montado. Então, vocês podem depois passar um corretivo. No caso, a setinha vai estar desse lado e a outra setinha vai estar desse lado. Quando eu vi, eu já tinha montado o PDF. Agora que, quando eu fui ver o material, que eu fui analisar, eu fui ver que estava ao contrário. Mas aí vocês passam um corretivo e passam uma canetinha, uma caneta, né? Se caso vocês quiserem imprimir. Aí eu montei uma lista de exercício aqui. Ela é uma lista de exercícios simples. Tem 4 exercícios e cada um tem adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, para vocês poderem praticar. Aí aqui, adição, 20 mais 10, né, 30. Aí vocês vão fazer bonitinho aí vocês pensam, vocês fazem assim no PDF mesmo,
ou vocês copiam numa folha para fazer bonitinho. A subtração, 20 menos 10, 10, né? É fácil. 20 vezes 10, quero ver se vocês são bons de conta, 200. E 35 dividido por 5, 7. E aí o resto é só fazer mesmo, e eu acho que é bem simples. Tem coisas mais difíceis que isso, né? Mas, pessoal, fico feliz por ter feito mais uma aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não foi uma das melhores, mas espero ter ajudado um pouquinho. Até mais!